Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Me deem um retorno se vocês estão me escutando bem, se está tudo ok com o áudio, com o vídeo, está tudo ok? Que agora mesmo deu uma oscilação aqui de energia, né? Eu quero saber se vocês estão me escutando bem. Sejam todos muito bem-vindos neste momento, nesta noite que é muito prazerosa, porque estamos compactuando, né, as nossas energias, estamos aí formando essa corrente de orações, de luz. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada a todos que estão aqui doando as suas melhores energias e que estão aqui também no intuito de aprender um pouquinho, né? Porque cada vez que a gente lê, que a gente estuda, que a gente discute essas ideias, a gente aprende um pouquinho mais. E isso é muito bom, né? Hoje a garganta está um pouco seca, falei demais. Bom, nós vamos então, neste momento, aproveitando que estamos aqui já juntinhos, pedir ao nosso Pai que abençoe a todos nós, os nossos lares, todos nós que estamos aqui unidos, todos nós que estamos aqui neste momento, buscando formar essa energia maior para que seja transmutada em medicamentos para os nossos irmãos que necessitam de saúde, de luz, de tratamento, de auxílio. Então, que durante esta reunião de hoje, a gente possa receber muitas bênçãos do alto, mas também que possamos participar deste processo da doação das nossas energias para auxiliarmos todos aqueles que estão necessitados. Todos aqueles que a gente pensar, lembrar agora à noite, vamos envolvê-los com muito amor, com muita luz, com muita saúde, né? E colocá-los nesse circuito de oração. Bom, vamos dar uma olhadinha no chat para ver quem já está online. Cisa, boa noite, seja bem-vinda. Gê, querida, boa noite. Tita, Dona Mariângela, seu Antônio, boa noite, sejam bem-vindos. Ricardo Grilo, Suzana, Osanira, Dona Magda, Ivani, Dona Mariângela, obrigada. Obrigada pelo retorno, que eu perguntei do som, então tá ótimo. Débora, boa noite, seja bem-vinda. Seu Antônio, obrigado pelo retorno. Lúcia, boa noite. Estelinha, Dona Vanusa, seu Paulo, boa noite. Seu Catuche, seja bem-vindo. Dona Vera, Jacira, Norminha, David, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela presença de vocês e boa noite. Conceição, que coisa boa que vocês conseguiu entrar. Sejam bem-vindos. E para aqueles que não conseguirem entrar, né, em um ou outro momento, lembre-se que fica gravado esse vídeo no nosso canal. E se você gostar do estudo, você pode compartilhar esse vídeo, certo? Bom, hoje o nosso texto é um pouquinho maior, porque eu vou fazer uma sequência de estudos este mês. Hoje nós vamos ver sobre a interação espírito-matéria. Na próxima semana, nós vamos estudar sobre as doenças psicossomáticas. E na outra semana, nós vamos ver sobre as dores emocionais. Eu dividi em 3 partes o assunto, né? Para ficar mais didático e para ficar mais fácil a compreensão. O de hoje, que é a introdução, é um pouco mais denso o assunto. Então, eu vou devagar para que a gente compreenda, mas é um texto de Joana de Ângeles. E este texto de Joana de Ângeles, do livro Autodescobrimento, ele está muito, assim, muito didático, muito fácil de ser compreendido. Apesar de ser Joana, né? Porque muita gente me fala, ai meu Deus, eu não consigo acompanhar o texto de Joana. Mas nós vamos acompanhar e vai dar tudo certinho.
Então, eu vou lendo com vocês o texto. Se precisar, eu faço uma pausa, mas é um texto um pouquinho mais longo. Depois a gente faz as nossas considerações pessoais, né? E depois disso, nós vamos fazer uma harmonização com o texto da Louise Hay e finalizamos com a nossa prece final, ok? Então, vamos lá. Interação espírito-matéria. A gente está sempre falando, né, gente, que nós somos espíritos encarnados em um corpo material, né? Mente, corpo, espírito, formando aquele tripé de ajustes que precisam de estar ok para que a gente possa apresentar uma saúde integral. Se o meu espírito está doente, ele afeta a saúde do meu corpo? Se o meu corpo está doente, afeta os meus sentimentos, as minhas emoções? Como é que é essa interação? Então, Joana de Ângeles vem nos explicar um pouquinho sobre isso, fazendo a introdução deste tema. Como a nossa reunião de hoje, das quartas-feiras, é uma reunião dedicada a um tratamento físico-espiritual, então nós precisamos de compreender melhor o funcionamento desse mecanismo, tá certo? Se tiverem alguma dúvida, perguntem no chat. Dando tempo, eu vou responder, e se por um acaso eu não conseguir responder, eu respondo depois, posteriormente, tá certo? Depois que a gente encerrar a transmissão. Combinado assim? Bom, então vamos ver. Joana de Ângeles começa o texto Interação Espírito-Matéria. O ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituído de espírito, matéria, mente e perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxo contínuo uns sobre os outros. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças e que, para serem retificadas, exigem renovação e reequilíbrio na base onde se originaram. Então, essa introduçãozinha de Joana já nos responde, né? Que coisa interessante. Olha como que a Joana divide espírito e matéria, a dualidade, né? Mente e perispírito, emoção e corpo físico. Então, todos agindo uns sobre os outros. Se existe uma desarmonia na base de qualquer um desses elementos, nós vamos então criar distúrbios, e esses distúrbios geram doenças, ok? Deste modo, são muitos os efeitos perniciosos no corpo causados pelos pensamentos em desalinho, pelas emoções desgovernadas, pela mente pessimista e inquieta na aparelhagem celular. Assim, cada enfermidade física traz um componente psíquico, emocional e espiritual correspondente. Em razão da desarmonia espírito-matéria, mente e perispírito, sentimentos e corpo, desajustam-se os núcleos energéticos e faculta processos orgânicos degenerativos, provocados por vírus, por bactérias que se instalam. Conscientizar-se dessa realidade é despertar para os valores ocultos que, não interpretados, continuam produzindo desequilíbrios, somatizando doenças, como mecanismos degenerativos na organização somática. Então, gente, Joana aqui volta a nos dizer, né, que nós precisamos de nos conscientizar que existe uma interação espírito-matéria importante, aí a interação do sentimento com o perispírito, né?
da interação do corpo, né? O corpo físico, com esse corpo espiritual. O nosso corpo espiritual é o perispírito, certo? Então, essa conscientização já é o primeiro e maravilhoso passo que nós temos que dar. Então, hoje, vocês não são um corpo que habita o espírito. O que vocês são? Nós, né? Nós somos espíritos que habitamos um corpo físico, certo? A essência, a base é o espírito. E o espírito traz o quê? As lembranças de todas as vidas que vivemos, as emoções, os sentimentos, as formas como lidamos com todos os nossos traumas, com todas as nossas dores emocionais. Tudo isso está gravado no nosso inconsciente, que encontra-se no nosso espírito. Quando nós desencarnarmos, nós levaremos todas as nossas experiências desta vida para a nossa vida futura. E quando reencarnarmos depois, daqui uns tempos, nós levaremos essa bagagem conosco. Então, Joana chama atenção para nós termos consciência dessa comunicação espírito, matéria, sentimentos, emoções, para que a gente possa saber que não adianta nós focarmos apenas na matéria quando eu tenho tudo isso ao redor. Não adianta apenas focarmos no espírito quando temos todos esses elementos. Então, se a saúde ela é integração de corpo, mente, espírito, perispírito, sentimentos, as doenças também serão parte dessa integração. Então, o tratamento tem que ser o quê? Também visando cuidar de cada um desses elementos. Porque se nós cuidarmos só do corpo, não cuidarmos dos nossos sentimentos, nem do nosso espírito, não obteremos a cura integral, certo? Bom, por outro lado, os impulsos primitivos do corpo não disciplinados, aqueles que nós trazemos de muitas vidas, né? Provocam estados ansiosos, depressivos, sensação de inutilidade, receios, inquietações, que a longo prazo se transformam em neuroses, psicoses e perturbações mentais. A harmonia entre o espírito e a matéria deve viger a favor do equilíbrio do ser, que desperta para as atribuições e finalidades elevadas da vida, dando um rumo correto e edificante à sua reencarnação. Então, se por um lado a gente tem as origens, digamos, mais fisiológicas, nós temos, por outro lado, esses impulsos que não estão ainda adestrados. Nós estamos aqui para aprender a lidar com a nossa raiva, a lidar com a nossa mágoa, com a nossa tristeza, os nossos ressentimentos, as nossas dores, né? Nós estamos aqui para crescermos emocionalmente, para não ficarmos apenas nesse patamar de crianças emocionais birrentas. Então, nós precisamos de alinhar o nosso pensamento com a nossa ação, a nossa palavra, para que a gente possa trabalhar a nossa saúde integral. Bom, aí Joana traz um outro aspecto interessante. As enfermidades, olhando para o outro lado, podem ser consideradas processos de purificação, especialmente aquelas de grande porte, as que se alongam indefinidamente, tornando-se mecanismos de sublimação de energias grosseiras
que constituem o ser nas suas fases iniciais da evolução. Então, aqui Joana traz um outro lado. Digamos uma doença degenerativa, né? Onde outro dia eu fiquei sabendo de uma pessoa que ficou com aquela doença, esclerose lateral amiotrófica, por mais de 10 anos acamada, né? Então, existem aquelas doenças que a gente combina antes de reencarnar para que sirva de purificação para o nosso processo de aprendizado. É como se a gente quisesse pegar um atalho e resolver várias questões emocionais, espirituais, vários karmas, né? Resolvendo passar por uma encarnação em que eu precise trabalhar muito a paciência, a humildade, a resignação, o orgulho, o deixar ser cuidada pelo outro, o não poder falar, o não poder se mexer, né? Então, existem essas doenças que têm um papel que não é de castigo, porque Deus jamais castiga. Quando a gente vê alguém, uma pessoa ativa, alegre, uma pessoa que fez tanto bem, de repente está acamada, presa num corpo inerte, nós jamais poderemos pensar que isso seja um castigo. Mas isso é uma purificação daqueles elementos grosseiros que habitavam o nosso ser e que, de repente, estavam machucando o nosso espírito, que já se encontra mais evoluído do que era. E nós queremos nos livrarmos desta carga pesada que nós carregamos de culpas, de ações, de erros pesados de encarnações, quando nós ainda éramos muito ignorantes. E essas doenças são uma oportunidade das pessoas saírem da encarnação mais leves, mais reluzentes, dessa luz de paz, de amor, e deixar aquele fardo pesado das culpas, né? Das ações, da ignorância, do desamor, naquele corpo inerte. Porque quando a gente se liberta, nós batemos as nossas asas para um voo maior. Diante de uma doença assim, nós precisamos ressignificar a nossa existência. Porque se nós passarmos com revoltas, com ódios, nós não aproveitaremos o momento purificador. E aqui eu quero deixar bem claro, eu não estou falando para a gente ficar feliz com doenças ou buscar adoecer, nada disso. Eu estou dizendo daquela doença que chega de uma forma que não é procurada por nós, né? É uma questão genética, uma questão que aparece em algum momento da vida. E aí, nós seguimos adiante. E quando nós estamos com alguém assim, no nosso lar, na nossa convivência, é nosso papel de cristão saber que a pessoa está ali nesse processo de purificação e estarmos do lado, sermos companheiros, sermos parceiros dos nossos pais, dos nossos amigos, dos nossos esposos, esposas, dos nossos filhos, que possam passar por uma prova assim difícil. Por quê? Porque é um aprendizado muito grande a gente estar do lado de alguém que necessita desse tipo de apoio e de ajuda. Então, quem passa por um processo desse, ajuda também, se souber passar, todos aqueles que estão ao seu lado. Prestemos atenção, porque às vezes a forma da gente enfrentar um câncer, a forma da gente enfrentar uma doença autoimune, a forma que nós enfrentamos os diagnósticos difíceis, nós podemos estar sendo espelhos de fé, de otimismo, para aqueles que ainda têm muito medo de lidar com as questões da vida. E se nós deixamos a mágoa, o ressentimento, as exigências, as cobranças tomarem conta do nosso ser, nós perdemos oportunidades valiosas dessa purificação.
perdemos oportunidades de sairmos daqui mais leves e muito mais iluminados. Lembremos disso. Continuando com Joana. É imprescindível um constante renascer do indivíduo para renovar a sua consciência, aprofundando-se no autodescobrimento, a fim de mais seguramente identificar-se com a realidade e reabsorvê-la. Esse autodescobrimento possibilita uma avaliação tranquila de quem se é, de como se está, oferecendo meios internos e aproveitando os meios externos para alcançar o destino traçado por nós, antes mesmo de reencarnar. Então, o autodescobrimento, o autoconhecimento é algo maravilhoso. É nós nos conhecermos e sabermos a que viemos, para podermos domar os instintos, para podermos buscar aquilo que faz a nossa luz se acender. Às vezes, é nós nos darmos conta de que precisamos sim de termos constantes encontros com nossos amigos mais queridos para falarmos, para externarmos aquele momento feliz. E isso nos faz bem, e a gente tem que descobrir isso. Outras vezes eu preciso de tempos em tempos me direcionar ao mar, porque eu sinto aquela energia maravilhosa que me ajuda em muito. Outras vezes eu preciso de me dedicar a uma atividade na água, ou quem sabe, passar um tempo maior brincando com os meus pets, né? É esse autodescobrimento que vai me permitir perceber onde que eu estou canalizando as raivas, por que que eu estou alimentando os meus medos, quem é que está alimentando uma relação nociva e por que que eu estou permitindo isso? Então, são essas reflexões. É parar para refletir, observar. Não ficar naquela onda de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deus me livre disso. Mas é nós estarmos no comando das nossas escolhas. Porque nós chegamos aqui na Terra com um livre-arbítrio. E nós não podemos dispor desse livre-arbítrio para que o outro comande a nossa vida, não. E este autodescobrimento faz parte de um processo importantíssimo, porque sabendo quem eu sou e as minhas necessidades, eu vou fazer escolhas com esse meu livre-arbítrio. E vou me preparar para aquilo que eu não posso escolher, mas para lidar de uma forma bacana. E Joana continua. A ação do pensamento sobre o corpo é poderosa. Ademais, considerando-se que o corpo é resultado do pensamento, através daquelas tecelagens intricadas que são elaboradas mediante a ação do ser espiritual no ser material na nossa encarnação. Assim sendo, as forças vivas da mente estão sempre construindo, recompondo ou perturbando e bombardeando os campos orgânico-energéticos responsáveis pela geração de todas as características físicas psicológicas, bem como responsáveis por todos os núcleos celulares, de onde procedem os órgãos e a preservação destes mesmos. Então, aqui Joana fala, né, que essas forças vivas da mente, os nossos pensamentos, eles vão poder construir e recompor, ou perturbar e bombardear, tanto as nossas formas físicas, as nossas células, os nossos órgãos, né, quanto a nossa forma como um todo.
né? Quanto mais consciente o ser, mais saudáveis os seus equipamentos para o desempenho das tarefas reservadas. O pensamento saudável, pensamento edificante, ele flui, e ele flui pela corrente sanguínea, ele revigora as células, ele passa por todas elas e mantém harmonia no ritmo da finalidade de cada uma delas no nosso corpo. E o oposto também. Porque se o pensamento não for saudável, salutar, edificante, ele perturba o equilíbrio do nosso corpo como um todo. Então, André Luiz, em uma das suas obras, que eu esqueci qual, na década de 30, 40, ele falava sobre os bióforos, que cada célula do nosso corpo existe ali dentro, na década de 30 e 40, antes de se ter ultrassom, tomografia, ressonância, tá bom? Antes de ter microscópios potentes, cada célula traz uma estrutura chamada bióforos, que são estruturas de luz. E que quando nós emitimos pensamentos positivos e saudáveis para nós, pensamentos de alto amor, os bióforos ficam iluminados, como se fosse assim, um balãozinho cheio de luz, e ilumina toda aquela célula. E quando nós estamos com pensamentos tristes, desequilibrados, pensamentos de desamor para conosco mesmos, essas estruturas bióforos ficam sem luz, né? E a gente percebe isso no timo, a glândula que nós temos aqui no peito. Quando nós lembramos e tapoteamos, ou a gente emite para o timo sentimentos amorosos, essa glândula se expande e toma um aspecto iluminado. E quando a gente se esquece da gente, e que o alto amor está muito em baixa, essa glândula não fica nem detectável nas tomografias, de tanto que ela se encolhe. Então, olha que coisa maravilhosa o nosso corpo, a nossa mente em interação, e a gente podendo saber que nós podemos ser produtores de saúde, não é mesmo? Que nós vamos ser um dínamo de saúde. Sim, nós estamos passando por épocas difíceis, muitos de nós enfrentando muitas doenças, né? Mas nós temos como lidar com a doença. O diagnóstico, ele não é o nosso feitor. O diagnóstico está ali no papel e nós temos o poder de lidar com esse diagnóstico de uma forma diferente, né? Nós podemos enfrentar isso de uma forma muito diferente, sem acomodação e sem entrega à negatividade. E Joana continua. O intercâmbio dessas correntes vibratórias, mente, corpo, perispírito, emoções, pensamento, matéria, é ininterrupto. Está constantemente ininterrupto, enquanto vida tivermos, atendendo aos imperativos da nossa vontade, que direciona conforme as nossas aspirações ou conforme os nossos conflitos, né? Então, as nossas ideias não digeridas se transformam em processos doentios, em angústias, né? Em enxaquecas, em uma série de doenças, né? Que Joana cita aqui, né? Então, a explicação de Joana é que o homem é o que acalenta no seu íntimo. A sua vida mental expressa-se na sua organização emocional e física,
dando surgimento aos estados de equilíbrio ou de desarmonia, pelos quais se movimenta. Então, esse fluxo constante dessas energias, dessa interação corpo, matéria, mente, espírito, pensamentos, perispíritos, emoções, vai dar vai dar o rumo que a nossa saúde vai seguir. Então, aqui Joana fala, portanto, cada um é aquilo que pensa, aquilo que deseja, é o que se esforça, não sendo facultado a ninguém o direito de queixas. Olha que interessante. Face ao princípio de que todos os indivíduos dispõem dos mesmos recursos, das mesmas oportunidades que empregam segundo o seu livre-arbítrio, naquilo que realmente interessa e onde retiram os proventos para a sua própria sustentação. Se hoje eu estou numa situação mais precária do que alguém do meu lado, é porque antes, na minha escolha, no meu livre-arbítrio, eu fiz uma escolha infeliz. Então, nós precisamos de lembrar que todas as épocas em que vivemos e o dia de hoje é feito de vontade, de escolha, porque o Pai não nos criou diferente. Se existe um irmão que está muito evoluído, lidando bem com tudo isso, né, que já sabe trabalhar a raiva e tudo mais, é porque foi uma sequência de escolhas e de atitudes, de pensamentos e sentimentos ao longo das suas vidas. Se hoje nós ainda somos escravos de dores, de doenças, que nos puxam, né, para uma infelicidade, é porque nós escolhemos no passado aquilo que nos levaria a esse momento. Qual é a boa notícia? Que nós não podemos mudar este passado, mas nós podemos mudar o nosso autodescobrimento, nos conhecermos de verdade e plantarmos coisas novas. Nós não podemos nos acomodar com essa colheita difícil. Se tem que enfrentar uma doença aqui, vamos enfrentar, mas eu não vou repetir ela de novo, porque eu aprendi com ela. Ela me iluminou, ela me ajudou. Quantas e quantas pessoas, depois de enfrentar um câncer e de serem curadas, transformam-se em outras pessoas? Quantas pessoas, depois de uma experiência de EQM, né, quase morte, quantas pessoas, depois de um acidente, que revivem novamente? Quantas pessoas, depois de terem sobrevivido ao Covid, estão lidando com a vida de forma diferente? Por quê? Se eu passo por tudo isso, se eu aprendo tudo isso e eu não mudo, eu ainda não me descobri. Eu ainda não me amo. E sem auto-amor, que é a base de tudo, eu não consigo elaborar nenhuma mudança. O primeiro passo é o autodescobrimento para que eu descubra exatamente quem eu sou, para eu me acolher, para eu me fortalecer, para eu me ajudar, para eu me dar essa sustentação para fazer escolhas melhores, para seguir adiante. E olha como que Joana finaliza esse texto. Jesus referiu-se ao fato, sintetizando magistralmente a sua receita de felicidade no seguinte pensamento: a cada um será dado segundo as suas obras. Assim, portanto, como se semeia, da mesma forma se colherá. Eu preciso de escolher, de tomar cuidado com o que eu penso, com o que eu falo. Não é ficar me vigiando e tentar ser anjinho da noite por dia. Não é isso. É tentar me amar. Então eu vou ter que colocar limites que eu ainda não coloquei.
limites em relação ao dinheiro que eu vou ajudar o outro, limites em relação ao número de vezes que eu vou carregar o peso para o outro, limite em relação ao que eu vou colocar dentro da sacola para não pesar muito, limites em relação ao número de queixas que eu posso, no dia de hoje, né, aguentar, ao número de horas que eu consigo trabalhar, mas também criar limites e colocar na minha rotina momentos que eu cante, que eu dance, momentos que eu leia o que eu gosto, momentos que eu me divirta, momentos que eu fique livre, momentos que eu fique só comigo, momentos que eu olhe para o céu, para as estrelas, o momento na minha rede, ou o momento no meu jardim cultivando flores, o momento em que eu presto atenção. Por que eu estou tão irritada hoje? Eu amanheci o dia tão bem, por que eu fiquei irritada? Né? Se eu tenho uma faculdade mental que me leva a pensar, eu vou avaliar meu dia. Pera lá, amanheci bem. Estou dando exemplo, tá, gente? Estou inventando. Eu amanheci bem. Mas de manhã eu recebi uma ligação do meu chefe, falando que eu precisava de ir presencialmente à tarde. Aí depois eu fiz o almoço, tal, me arrumei para poder ir para o trabalho. Aí desmarquei, né, várias coisas, organizei tudo para ir para o trabalho. Quando eu estava saindo, ele cancelou a reunião. Era para eu trabalhar em casa. E eu fiquei muito irritada, porque eu tive que cancelar várias coisas. Aí eu preciso de entender por que eu fiquei irritada. Como que eu posso lidar com isso? Né? Porque se eu entro na raiva do chefe, e se eu alimento essa raiva do chefe, eu estou jogando raiva para o universo vai me dar o quê? O que eu plantei. E não fui eu que falei, não. Jesus. A cada um será dado segundo as suas obras. Então, é a lei do retorno. Né? Então, se eu observo por que eu fiquei irritada, e eu trabalho essa irritação, né? E aprendo, de repente, antes de eu arrumar tudo, eu vou confirmar se eu tenho que ir mesmo para aquele local ou não, tal, né? Então, são formas de lidar com os problemas diferentes para que eu não cultive tudo de ruim. E quando eu não estou me amando, né? De repente alguém fica de me ligar, não ligou. Aí eu começo. Por que será que essa amiga não me ligou? Ela ia me dar um retorno? Será que ela está com raiva? Será que isso? Será que aquilo? E eu começo. Por quê? Porque eu não estou numa fase bacana, então não estou me amando tanto, então eu saio projetando que ninguém está me amando. E não é assim. Ou quando a gente entra em melindres, achando que o outro não está fazendo o que a gente esperava, e às vezes a gente fica chateado sem nem compreender que o outro está por aqui e que não está dando conta. Então, ao invés de eu falar, você está muito assoberbada, preciso de ajuda, você está sumida? Não. É a cobrança. Por que você não me ligou? Por que você não fez isso? Né? Então, às vezes, a gente adoece e adoece quem está perto da gente, devido a esses sentimentos que a gente não lida com eles ainda. A raiva, o egoísmo, o egocentrismo, né? A ansiedade que vai ficando fora de prumo, porque às vezes a ansiedade está tão grande que eu desoriento todo mundo que está perto. Por quê? Porque o meu orgulho não me deixa procurar um profissional para tomar um remédio, uma terapeuta para fazer uma psicoterapia. Né? Então vamos pensar nisso com carinho. Essa lição de Joana é muito importante, porque vocês vão falar, Bia, mas o que tem de novo nessa lição? A gente está sempre falando isso. Quando nós aprendermos tudo e praticarmos tudo sobre esse tema, a gente para de estudar. Né? A gente passa para o capítulo seguinte. Então, na próxima semana, eu vou trazer sobre essa questão da psicossomática. Quais são essas doenças
que surgem por conta das nossas emoções. E como que o nosso espírito lida com isso, né? Para a gente continuar nesses estudos que a gente está fazendo, para nos ajudar a aprender a lidar com as nossas doenças e aprender a não adoecer mais quando é totalmente desnecessário. E para poder sermos fortes, se por um acaso estiver no nosso planejamento de vida alguma doença purificadora. Que em qualquer situação nós tenhamos a força, a fé, a sabedoria e principalmente o amor. E eu quero finalizar com um texto da Louise Hay, do livro Como Amar a Si Mesmo, que eu amo. O livro que eu estou aprendendo muita coisa. Olha aqui para vocês verem. Fecha os olhos um pouquinho, que vai ser a preparação para a nossa prece. E escutem o que Louise Hay tem a dizer. Eu escolho os meus pensamentos e mudo a minha vida. Nós somos luz. Nós somos espírito. Todos nós somos seres maravilhosos e capazes. E é tempo de reconhecermos que criamos a nossa própria realidade. Criamos a nossa realidade com as nossas mentes. Se queremos mudar a nossa realidade, então está na hora de mudarmos as ideias. Fazermos isso escolhendo pensar e falar de maneiras novas e positivas. Aprendi há muito tempo que se eu mudasse as minhas ideias, poderia mudar a minha vida. Mudar o nosso pensamento é realmente abandonar as nossas limitações. À medida que deixamos de lado as nossas limitações, começamos a ter a consciência da infinidade da vida que nos rodeia. Começamos a entender que já somos perfeitos, plenos, completos. E cada dia fica mais fácil. Que lição maravilhosa, complementando aí e reforçando o que Joana de Anjos nos disse através do Divaldo. Vamos fazer a nossa prece. Deus Pai de infinita bondade, obrigada pela vida. Obrigada por este corpo perfeito que habitamos. Perfeito até nas imperfeições, nas cicatrizes, nas lembranças que trazem desta vida e de vidas passadas também. Obrigada por este instrumento maravilhoso que nos permite trabalhar e que saibamos lidar com cada desgaste que possa aparecer, que saibamos lidar com aquilo que parece imperfeição, mas que é aprendizado. Obrigada, Pai, pela nossa mente, por essa máquina produtora de pensamentos que regem o nosso dia, a nossa vida e que alimenta a nossa saúde. Obrigada por termos essa oportunidade da consciência de que hoje, agora, nesse instante, estamos mudados e que vamos alimentar o positivo e vamos buscar olhar tudo o que nos acontece de uma forma positiva, amorosa, amando a nós mesmos, amando aos nossos irmãos, amando esse mundo, esse universo e amando a Ti, Pai. Muito obrigada. Deus, nós Te pedimos neste momento que o Senhor possa nos banhar de luz e que cada célula do nosso corpo, cada glândula, cada tecido, cada órgão, cada sistema receba essa luz e que nós nos sintamos inflados de luz,
conseguindo enxergar o nosso fluxo sanguíneo iluminado, levando essa luz para todas as nossas célulazinhas, imaginando todos os nossos sistemas plenos de luz. Essa luz que entra no alto da nossa cabeça e nos banha todo o corpo físico e todo o nosso corpo espiritual. Vamos imaginar o nosso coração pleno de luz, o nosso timo, os nossos pulmões, inflando esse ar, sentindo a vida que é vivida por nós, sentindo o nosso cérebro iluminado, o nosso sistema esquelético muscular, a nossa pele, os nossos ossos, os nossos sistemas endocrinológicos, as nossas glândulas, o nosso sistema respiratório, o nosso sistema excretor, reprodutor, o nosso sistema nervoso, locomoção. Somos pura luz e rogamos que essa luz se expanda e envolva todos nós presentes neste momento, os nossos amigos e familiares encarnados e desencarnados. Mas te pedimos também por aqueles que não conhecemos e que ora sofrem, necessitando da saúde física, mental e espiritual. Que seja levado a todos aqueles que estejam em seus leitos de dores, físicas, mentais, espirituais, todo o amor, toda a consciência e a força para que seja iniciado o processo da cura plena, da saúde integral. Obrigada, Pai. E que nós possamos, nesta renovação das nossas energias, sentirmos plenos de luz. Somos luz e aqui estamos para aumentar essa luz. Somos filhos do Senhor, Pai, e por isso somos perfeitos. Que nós possamos, com essa energia, pedir que todos nós vibremos muita luz para todos aqueles necessitados, mas que essas energias envolvam o nosso Brasil, principalmente as cidades que tanto têm sofrido com esses cataclismos, e que todos aqueles que desencarnam nessas provações tão difíceis sejam amparados e recebidos pela nossa Mãe Santíssima. Que o nosso Brasil seja envolto em muita luz e muito amor, assim como todos os países do nosso mundo Terra. Que todo o nosso planeta seja envolto nessa energia de amor. E que Jesus possa envolver a todos nós, seus irmãos, com a luz e a força necessária para continuarmos iluminando os caminhos por onde trilharmos. Assim, nós finalizamos essa prece dizendo: graças a Deus, graças a Jesus, graças à nossa Mãe Santíssima, graças aos mentores presentes, encarnados e desencarnados, amigos e familiares. Obrigada por mais um momento de estudo e oração. Que essa lição fique gravada no nosso espírito, na nossa mente, e que possamos, a partir de agora, fazermos diferente. Eu me amo e sou grata pela vida que tenho. Que assim seja. Finalizamos, então, o nosso momento de estudo e oração de hoje. Muito obrigada pela presença de todos. Muito obrigada pelas mensagens. Eu espero que vocês estejam todos se sentindo tão bem como eu estou me sentindo agora, com essa renovação de energias e com essa comunhão de energias com esse grupo tão querido que eu chamo Família, Estudo e Oração. Nesta sexta-feira, às 18 horas,
nós estaremos juntinhos de novo, tá bom? Para mais um momento de estudo e oração ao vivo. Encontro vocês sexta-feira, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Sexta, dia 18, 18 horas. Fica fácil de memorizar, né? Até lá. Um grande abraço. Fiquemos com Deus. O meu abraço fraterno de gratidão pela presença de vocês e pela oportunidade deste momento que tanto tem me ajudado e que eu sei que ajuda também muitas pessoas. Muito obrigada por termos este cantinho de amor para recebermos e para doarmos. Uma boa noite e até sexta, se Deus quiser, e Ele há de querer.